Olá, senhores. Mais uma vez, nos encontramos para dar continuidade ao nosso curso de Química Inteligente, nos preparando para os vestibulares de final de ano e para o Enem. Bom, moçada, o assunto de hoje é um assunto relativamente complicado, é a chamada teoria da hibridação de orbitais, e é necessário que se compreenda que essa teoria ela surge para tentar explicar certas lacunas na teoria do octeto, que, como os senhores já ouviram seus professores falar, nem sempre é seguida. Aliás, é uma das brincadeiras que a gente faz muito com os calouros do curso de Química, é que a gente diz para eles, e ele acredita no octeto. Porque nós sabemos que existem várias, dezenas de exceções, essas regras, tal regra do octeto. Por exemplo, compostos como BeH2, BH3, não seguem a regra do octeto, como eu vou te mostrar e justificar exatamente que nem sempre, quando se forma uma ligação química, quando se forma uma molécula entre dois ou mais átomos, que a teoria do octeto é observada. Mas o assunto que a gente vai tratar hoje é mais sério, mais profundo do que isso, porque se trata, sem sombra de dúvida, do elemento mais importante de toda a tabela periódica, o carbono. Lembre-se que o átomo de carbono sozinho dá origem a toda uma química, a química orgânica, a química dos compostos orgânicos, que apresenta várias funções, como hidrocarboneto, álcool, éter, aldeído, enol, fenol, cetona, aminas, amidas, ácidos carboxílicos, sais orgânicos, enfim. E se você pensar bem, se você aplicar a teoria de Linus Charles Pauling em cima do carbono, você vai levar um susto. Porque observe bem, a regra básica é você se lembrar que nós, sempre que trabalhamos com a teoria das ligações, nós temos em mente que num orbital o número máximo de elétrons é 2 e obrigatoriamente com os spins opostos, não é verdade? Porque você sabe que elétrons desemparelhados em orbitais criam situações magnéticas. Se o orbital é pleno, se o orbital está completo, nós temos dois campos eletromagnéticos que se neutralizam. Por isso, inclusive, que gases nobres tendem à estabilidade, tendem a não reagir. Pois muito bem, vamos então dar uma analisada no átomo de carbono, no que a gente chama de estado fundamental para você levar um susto. Observe que o carbono tem um número atômico igual a 6. Se nós aplicarmos o diagrama de Pauling, a distribuição vai ficar 1s2, você se lembra, preenchendo em ordem crescente de energia, já que aqui nós aplicamos também o Niels Bohr. Quanto mais distante do núcleo, maior a quantidade de energia, a recíproca é verdadeira. Quanto mais energia eu forneço para um elétron, a tendência é que ele se afaste do núcleo, diminuindo a força de atração que o núcleo exerce sobre o elétron, já que o núcleo tem resultante de cargas positivas. Então, supondo que o núcleo do carbono estivesse aqui, nós estaríamos no primeiro nível, o nível K, com 2 elétrons. O nível L teria 2s2 e 2p com 2 elétrons. Para a gente compreender um pouco melhor, nós poderíamos passar para uma interpretação mais sutil, ou seja, ao invés de interpretarmos em subníveis, vamos tentar interpretar essa distribuição a nível de orbitais. Como você sabe, o subnível S apresenta um único elétron, olha só, perdão, o subnível S apresenta um único orbital, no caso com 2 elétrons, seguindo os parâmetros de vestibulares. O primeiro elétron que entra, seta para cima, spin negativo. O segundo, seta para baixo, spin positivo. Óbvio, isso é uma convenção. Orbital não é quadradinho e elétron não é setinha. Por exemplo, o livro do Pauling ele representa os orbitais por um círculo, né? Então é uma mera representação. O 2s, nós teríamos a mesma situação, subníveis do tipo S, sempre com um único orbital, 2s1, 2s2. Agora, observe com muita atenção o que você vai ver aqui. Observe, agora com todo o carinho possível, que esse é o subnível 2p. Os subníveis P são formados por 3 orbitais, que nós costumamos chamar de px, py, pz, ou pelos seus números quânticos magnéticos de orbitais, -1, 0 e mais 1. Esse número de orbital, magnético de orbital, ele varia de -L a mais L, que é o número quântico secundário. E o número quântico secundário do subnível P, você se lembra das aulas anteriores, o quântico secundário do S
é 0. O do P é 1, do D é 2 e do F é 3. Nós nos referimos a esses números quânticos azimutais, ou esses números quânticos são chamados também, às vezes, de números quânticos nodais. Eles indicam o número de encontros de eixos. Então nós teríamos aqui número quântico magnético 0, número quântico magnético, número quântico secundário, perdão, 0, número quântico secundário 1. Os orbitais variando de -1, 0 e mais 1. Observe que eu tenho 2 elétrons para colocar aqui. Eu tenho o 2px1 e o 2py1. Essa seria toda a tensão agora. Como eu disse para você, é uma parte ingrata. Existem alguns vestibulares que esse material foi banido, tá? Exatamente por apresentar uma complexidade muito alta. Eu vou tentar te mostrar, você vai ver, por exemplo, tem umas questões de ITA aqui, algumas questões de escolas que cobram mais, que são realmente, não diria difíceis, mas são questões complexas. Então, observe o que você nota conhecendo bem as teorias da evolução dos modelos atômicos. Você nota que, teoricamente, o carbono, no seu estado fundamental, com todo carinho agora, ele teria apenas 2 elétrons celibatários. Celibatário é aquele elétron que está sozinho, que não se casou. Esses são os elétrons ligantes. As ligações covalentes comuns necessariamente são feitas por elétrons desemparelhados. Leve em conta que em cada orbital cabem 2. Aqui eu não tenho como botar mais elétron nem aqui. Então os orbitais que poderiam fazer ligações seriam isso. Baseado nisso, olha o absurdo. Sabendo que o hidrogênio só tem um elétron e, portanto, está desemparelhado, o único composto possível de existir entre carbono e hidrogênio seria o quê? CH2. Porque entraria um elétron de um hidrogênio aqui e outro aqui. Primeiro, esse composto não existe. Segundo, existem infinitos números de compostos formados por carbono e hidrogênio. É o caso, por exemplo, do petróleo, com os hidrocarbonetos como metano, etano, propano, butano, as gasolinas C6H12, C7H16, C8H18, a gasolina de alta octanagem, C9H20, C10H22, óleo diesel, querosene com C11, C12, parafina, tudo isso é hidrocarboneto. Então, vamos tentar entender como que, teoricamente, o carbono e o hidrogênio só poderiam formar um único composto que, inclusive, não existe. Se nós levarmos em conta, preste toda atenção nisso, a estrutura dita fundamental de um átomo de carbono, a química orgânica não existiria. Então, surge a teoria da hibridação, exatamente, essa parte é muito importante que você compreenda, ela é a parte da prática para a teoria. Como é que podem existir tantos compostos formados entre carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, os alcanos, alcenos, alcinos, hidrocarbonetos acíclicos, cíclicos, saturados, insaturados, se teoricamente o carbono só tem mesmo esses 2 elétrons ligantes? Então, a teoria da hibridação diz o seguinte, isso seria o que nós chamamos de estado fundamental do carbono. Preste muita atenção nas bases teóricas da teoria, porque esta aula ela é uma aula que complementa o curso de ligações químicas e, na verdade, tá vivo. Complementa o curso de ligações químicas e é a aula de introdução da química orgânica, né? Então, porque quando você começa a química orgânica, necessariamente você precisa compreender essa parte. Então, observe o que nós achamos que acontece. Esse seria, teoricamente, o estado fundamental do carbono, que não justificaria a existência de nenhum dos milhares de compostos chamados de hidrocarbonetos. Segundo essa teoria da hibridação ou hibridização, haveria um salto quântico desse elétron, do segundo elétron do 2s, eu vou colori-lo diferente para você acompanhar. Esse elétron, o 2s2, vermelhinho, esse elétron saltaria e haveria uma fusão dos orbitais de s com p, por isso que se chama hibridação. O que lá em biologia a gente chama de hibridação? Por exemplo, o que tu chama de híbrido em biologia? O que o Mendel chamava de híbrido? É quando eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de híbrido interespecífico, do ponto de vista biológico, você conhece uma égua, é com os cavalos, um jumento, é com os assinos. Só de você bater o olho, não precisa ter PhD em biologia, para você compreender que, embora pertençam ao mesmo gênero Equus, as espécies são diferentes e, teoricamente, não haveria facilidade em reprodução. Entretanto, se você usar a metodologia adequada, estimular sexualmente a égua com uma droga que a gente chama de essência de cantárida, você consegue, quando ela entrar no cio, induzindo o cio, que a égua copule com o jumento. Se nasce um filho macho, é o burro. Se nasce uma filha
redundante, né? Se nasce um filho, é um burro. Se nasce uma filha, é chamada de mula. Alguns lugares é chamada de besta também. Se você tentar pegar o filho macho e a filha fêmea da égua com jumento, o burro com a mula, eles são híbridos, interespecíficos. Você não consegue reproduzi-los. A ideia biológica da hibridação, onde você tem espécies diferentes produzindo, dando um produto híbrido estéril, é muito parecida com a ideia da química. Você nota que na química eu tenho subníveis diferentes, esse o S, esse o P, eles vão se fundir. Daí o termo hibridação de orbitais de subníveis diferentes. Observe, subnível S é apenas um orbital, subnível P, os 3 orbitais. Em cada orbital, no máximo 2 elétrons. Nós admitimos hoje que esse elétron, o elétron do S, ele receberia a energia do meio e tecnicamente saltaria para esse orbital que está vago, para o orbital do P. Presta atenção nesta passagem. Ele está aplicando o Niels Bohr, dizendo que quanto maior a quantidade de energia, maior a distância. Ou até mesmo aplicando um dos químicos famosos em estrutura, né, que é Aufbau. Aufbau, nesse ponto, ele complementa bem essa ideia da hibridação. Porque, segundo Aufbau, os elétrons se distribuiriam com a maior distância possível entre si, quando se forma uma ligação, e isso seria um ponto de equilíbrio nessa formação das ligações químicas. Mas esquecendo esses nomes, Aufbau, o Bohr, imagine que quando o elétron recebe energia, ele salta para uma distância maior. Nós dizemos que ele está excitado, que houve uma excitação do elétron. Ele recebeu energia e saltou para uma distância maior. Então nós teríamos agora o carbono no seu estado híbrido, ou seja, hibridizado, como costumam dizer, né? Hibridizado, que é a mesma coisa, né? Que híbrido, não muda muito não. Então, como é que ficaria? Eu continuaria, atento aqui agora, eu continuaria com o subnível 1s aqui do mesmo jeito. 1s2, 2s2. Os elétrons que vão se ligar são aqueles que estão mais distantes do núcleo, a chamada camada de valência. O subnível S, ele vai se fundir com o subnível P, como eu te disse. É uma fusão de subníveis, olha, formando um subnível novo. Observe que você conhece lá do seu ensino médio, você conhece subníveis com um orbital, o S, com 3, o P, com 5, o D, e com 7, o F. Você não conhece, tecnicamente, um subnível puro com um número par de orbitais. Observe que esse novo subnível, ele foi formado pela fusão do subnível S puro com o subnível P puro. O primeiro elétron, esse daqui, ele continua na casinha dele, Esse é o antigo elétron 2s1. Esse é o antigo 2px1. Esse aqui, fundiram-se os subníveis, um com um orbital e um com 3. E esse outro elétron seria esse daqui. Cuidado agora. Veja que esse elétron, o segundo elétron do S, o saltante, o elétron que deu o salto quântico, ele pula de S para P, inverte o spin, e agora isso justificaria todos os compostos da química orgânica. Observe que o carbono agora se tornou 1, 2, 3, 4 tetravalente, que é o primeiro princípio da química orgânica. O carbono é tetravalente, né? O carbono forma cadeias imensas e estáveis, mas tudo baseado nisto. Então, no estado fundamental, se nós aplicássemos o diagrama de Pauling normal para o carbono, nós não conseguiríamos entender nenhum dos compostos formados dentro da química orgânica. Observe que o carbono na orgânica, ele nunca se apresenta no seu estado fundamental. O carbono está sempre híbrido ou hibridizado, ou seja, houve um salto quântico, um elétron de S pulou para P, os dois subníveis se fundiram formando um novo subnível com 4 orbitais. Observe que esse aqui é o antigo S. E esses 3 aqui, pertencem ao antigo P puro. Muito bem, para conseguirmos entender um pouco melhor como é que funciona na prática, nós vamos pegar 3 exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos pegar o metano, também chamado gás dos pântanos, CH4. Ele é um hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, que segue uma fórmula geral CnH2n mais 2. Esses hidrocarbonetos, nós vamos ver nas próximas aulas, são chamados de alcanos ou hidrocarbonetos saturados. Olha por que são chamados de saturados. Imagine que eu tentasse interpretar, eu tenho aqui a fórmula molecular, eu vou passar para a segunda fórmula, que é a chamada fórmula estrutural plana. Eu tenho o primeiro elétron, aqui o segundo elétron,
o terceiro e o quarto elétron. Observe que a tetravalência foi seguida. Essa segunda fórmula é conhecida como a fórmula de Lewis. Então eu tenho aqui agora o hidrogênio, ou fórmula eletrônica, molecular, eletrônica ou de Lewis. Como eu tenho 4 hidrogênios, observe que agora ó, eu justifico a tetravalência e a regra do octeto. Forma-se um orbital aqui, forma-se outro orbital aqui, um outro orbital aqui e um outro orbital aqui. E eu tenho a molécula do metano, MET, um carbono, porque o carbono não faz ligações duplas nem triplas, só simples, né? E O porque é um hidrocarboneto. Então eu tenho a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e eu caio agora na chamada fórmula estrutural plana. Aí é que mora o perigo. Observe que essa fórmula estrutural plana é aqui que ele vai te cobrar. Ele desenha ela assim e pede para você, muita atenção agora, calcular esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo formado, ó, qual o valor do ângulo θ entre os hidrogênios? O aluno mais despreparado, ele olha e fala, professor, é fácil, 90 graus, 90, 180, 360 graus no total? Pois é, para você ter uma ideia, está totalmente errado. Eu poderia desenhar essa molécula, a fórmula estrutural dela, em qualquer posição. Eu poderia, por exemplo, colocar essa molécula assim, ó, presta atenção nisso que eu vou te falar. Sabe por quê? Porque as fórmulas estruturais planas, e é aí que mora o perigo, as fórmulas estruturais planas, elas não calculam ângulos. A única forma de você calcular um ângulo é sabendo o tipo de hibridação que esse carbono sofreu. Por exemplo, na realidade, quando o carbono está utilizando um elétron do S e 3 do P, é como se esse carbono estivesse no centro de massa de um tetraedro regular. Por favor, meu diretor de estúdio, a imagem 1. Observe exatamente isso, olha. Esse seria o desenho espacial do metano. Eu teria o carbono no centro, uma valência dirigida aqui, a outra valência dirigida aqui, a outra valência, as 4 valências, e uma valência saindo do plano. Então eu teria um tetraedro regular, um sólido geométrico formado por 4 faces iguais. Observe. O que eu tenho na realidade é isso aqui, ó. Eu costumava fazer isso muito em sala de aula, utilizando canudinhos de refrigerante. Então eu tenho um sólido, um triângulo no quadro, 2 triângulos equiláteros saindo aqui e o triângulo da base. Então vai ficar um hidrogênio aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. Como é que eu sei disso? Experimentalmente. Quando eu calculo esse ângulo, ele vai dar 109 graus e 28 minutos. Observe que o ângulo que eu estou tentando calcular é esse ângulo aqui, ó. Entre esses 2 hidrogênios, esse daqui, esse hidrogênio e esse daqui, passando por detrás do plano do quadro. Então observe que é um tetraedro. Por favor, meu diretor, a imagem 2. Que ela é mais esclarecedora. Olha, esse está simplesmente perfeito. O carbono, imagine que o tetraedro está aqui, ó. Um triângulo aqui, ó, um triângulo na base e 2 triângulos saindo. Você destira o tetraedro, o carbono está no meio. O ângulo que eu quero calcular é esse aqui, ó. 109 graus e 28, 109 e 28, 109 e 28, 109 e 28. Ele costuma falar, abre o olho, hein? Somente provas mais complexas. 109,5 graus. Porque cada grau tem cuidado com isso. Cada grau tem 60 minutos. Ele pode colocar 109,5 graus. Não é 109,5. É 109 graus e meio. Como cada grau são 60 minutos, 109,28 é aproximadamente 109,30. Presta atenção nisso. Eu praticamente sempre coloco 109 graus e 28 minutos, para não deixar margem para dúvida. Mas alguns autores colocam 109,5 graus, quer dizer, 109,5. Meio grau é 30 minutos, foi o que ele colocou aqui. Aqui ele deu a distância do hidrogênio, do núcleo do hidrogênio até o carbono, dando 1,09 angstrom. O angstrom é uma unidade muito usada em microscopia eletrônica. Cada um angstrom, ó, que é a unidade que a gente costuma utilizar para medir essas distâncias entre átomos, a questão do ITA, inclusive, vai fazer isso, cada um angstrom vale 10 a menos 8 centímetros. Então ele deu a distância entre o núcleo dos hidrogênios e do carbono, o ângulo calculado experimentalmente. Observe que, então, o desenho não é esse. Essa molécula não é plana, ela é uma molécula espacial, ela é uma molécula tridimensional. Essa hibridação é chamada de tetraédrica exatamente por isso. Tetraedros, 4 faces, tetraédrica. E agora, o mais importante, como é o nome dessa hibridação?
Você nota que esses elétrons do hidrogênio aqui, ó, são elétrons de subníveis S. E esses 4 elétrons do carbono? Eles estão num subnível híbrido, mas preste toda a atenção do mundo. Note que após a fusão, ficou apenas um elétron no S. Então a tetraédrica ela é uma hibridação do tipo S1, porque ficou um elétron do S, ó. Esse elétron aqui, ó, o pretinho que ficou lá. Esses dois eram do P, esse pulou para o P. Então eu tenho 3 elétrons no antigo subnível P. Por isso que eu a chamo de hibridação do tipo S1P3. Como a química costuma desprezar esse índice 1, nós dizemos que é uma hibridação SP3. A hibridação SP3 sempre formará 4 ligações e você vai empregar os 4 elétrons. A classificação dessas ligações. As 4 ligações são iguais. Primeiro, são ligações covalentes. Por quê, professor? Porque ninguém doou, ninguém perdeu elétrons, houve compartilhamentos. Segundo, são ligações covalentes comuns. Por quê, professor? Porque a ligação chamada de coordenada, antigamente ligação dativa, é aquela que um dos elementos entra com 2 elétrons e o outro fornece o orbital. Para simplificar, as ligações chamadas de covalentes comuns, se um átomo entrar com um elétron, o outro também. Se um entrar com 2, o outro também. Se um entrar com 3, o outro também. Se entrar com 4, você errou a conta, não tem ligação quádrupla. Agora, quando um deles entra com 2 elétrons e o outro entra apenas com orbital, era dativa. A dativa é indicada com uma setinha, como eu vou te mostrar, uma coordenada, na verdade. Então ela é comum, porque cada um entrou com 1. Então é uma covalência comum do tipo sigma, é o S grego, de simples. Tu vai ver que a π, ela vai ser feita sempre elétrons do subnível P. Essa sigma, as 4 sigmas são iguais. Foram feitas entre um elétron S do hidrogênio e um elétron SP3. Então, ela é sigma do tipo S do hidrogênio, SP3 do carbono. Então, são 4 ligações covalentes comuns, sigma do tipo SSP3, que é o que você pode observar. A molécula é espacial, tem o formato de um tetraedro, o carbono ocupando o centro do tetraedro e os hidrogênios em cada um dos 4 vértices, fazendo um ângulo de 109. Sempre que as ligações do carbono forem simples, ele estará híbrido SP3. O ângulo será 109,28. Os 4 elétrons foram utilizados. Pois muito bem, vamos agora para o segundo modelo. Tá? Bom, vamos supor que ao invés de nós estarmos trabalhando agora com o metano, como você viu aqui, 4 covalências comuns simples, sigma SP3, nós tivéssemos um segundo hidrocarboneto. Esse segundo hidrocarboneto, ele é conhecido como eteno, chamado aí no comércio às vezes de etileno. O eteno, preste muita atenção, o eteno tem fórmula molecular C2H4. Observe, C2H4. A fórmula estrutural plana, atenção agora, ó. Eu tenho uma dupla, ó, por isso que é EN. Quando você tem apenas ligações simples, você usa AN como infixo. Quando tem dupla, EN. Se tiver uma tripla, é IN. Ó, etano, eteno, etino. Nós usamos no primeiro modelo o metano. Obviamente que não tem um hidrocarboneto com dupla com um carbono só, porque não tem como fazer dupla com carbono e hidrogênio. O mais simples dos alcenos tem que ter 2 carbonos. Observe que eu vou colocar aqui, ó, um hidrogênio, ó, aqui, outro hidrogênio aqui, ó, C2H4. Esse é o eteno ou etileno. Pois muito bem, usando o mesmo raciocínio, vamos para a fórmula de Lewis agora, para a fórmula que indica os elétrons. Para cada um dos carbonos eu tenho isso daqui, ó. Veja, esse elétron daqui, ele vai estar aqui, ó. Esse elétron aqui, o antigo elétron, primeiro do P, está ali. E esse terceiro elétron está aqui. A mesma coisa para o outro carbono. Esse elétron seria este, o segundo elétron que seria este, e o terceiro elétron aqui, são os elétrons que estão fazendo as sigmas. Eu coloco os hidrogênios, ó, tenho aqui, ó, o primeiro orbital, o segundo hidrogênio, ó, com o segundo orbital, o terceiro hidrogênio, ó, o terceiro orbital, e o quarto hidrogênio com o quarto orbital. Faço agora a ligação entre os 2 carbonos.
Mas observe que eu estou com... Para os hidrogênios, 2 cada um estabilizaram, ficaram com a estrutura semelhante ao hélio. Mas observe que o carbono, esse carbono está com 2, 4, 6. E esse também com 2, 4, 6. Eu ainda tenho esse elétron, o elétron saltador. O elétron que pulou do S para o P. Observe que esse elétron, ele não participa da hibridação. Observe que antes eu tinha 1 no S, S1, P3. Sabe o que está acontecendo agora? Agora é o seguinte, ó. Os elétrons que formam a sigma são apenas esses 3. Esse elétron daqui, ele não está formando a ligação sigma, o quarto elétron. Ele vai formar esta ligação daqui, ó. Então eu tenho as ligações. Essa é uma sigma, ó. Esta é sigma, esta é uma sigma, esta é uma sigma. Essa também. E essa ligação é a pi. Observe que a pi que aparece aqui, ela não faz parte da contagem. Então o que eu tenho? Cada um dos carbonos está fazendo 1, 2, 3. Eu estou utilizando 3 elétrons. Essa hibridação sofrida pelo carbono, ela é chamada de hibridação do tipo S1P2 ou simplesmente SP2. Quando tiver a dupla, SP2. Por quê? Porque ó, 1 no S, olha aqui, e 2 no P. Lembre-se que esse elétron, ele não participa da sigma. Ele está fazendo a ligação π. O elétron da π não conta. Se o elétron da π não conta, se tem a dupla, tem que ter uma π. Se o elétron da π não está contando, eu tenho 1 no S e 2 no P, daí S1P2. Bom, então, classificando as ligações. Essas ligações aqui, ó, esta e essa são iguais. Então, eu vou classificar uma só. Essa ligação é uma covalência comum, simples sigma do tipo S do hidrogênio, ó, SP2. Olha só, SP2 do carbono. Essa também, essa também, essa também. Essa ligação daqui, ó, a sigma, olha, entre os carbonos, ela é também uma sigma do tipo SP2 desse carbono, SP2 do outro carbono. Porque os dois carbonos são iguais, S1P2. Lembre-se que o saltador, o vermelho, está fazendo a π. Quando tem a dupla, uma delas é π. A π você não conta na hibridação. É o que a gente fala, esse orbital ficou P puro. Os outros 3 são, ele fala PP, P puro. Então, o que eu tenho agora? A π, toda ligação π, ó, vai ser sempre PP. Esse elétron que faz a π, então eu tenho agora a π, toda ligação π é PP. Cuidado, hein? Nem toda PP é π. Tem ligação sigma do tipo PP. Cl2, gás cloro, é uma sigma PP. Mas cuidado, toda π é PP. Nem toda PP é π. O ângulo. Se você observar, meu diretor vai fazer a gentileza de passar a próxima imagem, nós temos exatamente o eteno. Pode voltar no anterior. Isso. Aí tá não, aqui ainda é o metano. Aí. Observe aqui. Eu tenho o carbono, o hidrogênio, hidrogênio. Olha aqui, a dupla. Essa ligação é uma sigma do tipo S-SP2. Ó, tem dupla SP2. Sigma S-SP2, sigma S-SP2, sigma S-SP2. Essa, sigma SP2 e SP2. E essa é a π-PP. Muito fácil de calcular o ângulo. Ó. O ângulo agora, se você pensar bem, é como se fosse um triângulo. Então, a SP2 ela é chamada de trigonal plana. Ó, a hibridação é do tipo trigonal plana. Mais tarde nós vamos ver numa outra aula chamada trigonal piramidal. Pirâmide de base trigonal, mas um pouquinho mais complexo, normalmente em composto da família 15, que eles aparecem. Mas aqui é uma trigonal plana, ou seja, é como se o carbono estivesse, veja bem, no centro de um triângulo, ó, fazendo isso aqui, ó. Faz uma fica mais fácil aqui, ó. Faz uma circunferência, põe o carbono, uma valência aqui, outra aqui, outra aqui. Une as pontas, você tem esse triângulo aí trigonal. Esse ângulo 120, 120, 120. Então na trigonal plana, o ângulo θ vale 120 graus. Repassando a tetraédrica, só ligação simples, SP3, usa os 4 elétrons. A trigonal plana, SP2, você usa um elétron do S e 2 do P. O quarto elétron, aquele elétron saltante, ele vai fazer a π. Então ele não conta. Por daí o termo S1P2, ó. 1 no antigo S e 2 no P. Na SP3 ficava, esse é o antigo S, ficava com 1, o antigo S. E o P com 3, então S1P3, ligava os 4 simples. Na dupla ligação, esse elétron não participa das sigmas, S1P2, então eu tenho cada carbono fazendo 3
ligações sigma, aqui, aqui, aqui. E essa aqui é a π, ângulo 120 graus. Pode observar a próxima figura, por favor. Então, aqui você vê, ó, confirmando a nossa tese, eu tenho carbono, carbono, ó, sigma do tipo, aqui com hidrogênio, sp2 ou sp2s, mesma coisa, sp2s, sp2 do carbono, S do hidrogênio, mesma coisa. Aqui, a sigma sp2, sp2 e as π sempre pp, mostrando isoladamente, né, sigma, 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 sigma e π. Normalmente ele manda você contar as ligações. Como você pode perceber, você tem 1, 2, 3, 4, 5 sigma e a π que é sempre pp. Muito bom. É o último caso que nós temos que ver antes de partirmos para o exercício. Desculpem a tosse, estou com a garganta um pouco irritada, tá? Mas desculpem que já está melhorando. Bom, moçada, então agora nós vamos ver o terceiro caso da teoria das hibridações. O exemplo que nós optamos, um exemplo clássico também, você deve conhecer bem, é o famoso acetileno. O acetileno é o gás de soldo, o gás de maçarico, conhecido nomenclatura IUPAC como etino, C2H2. Essa seria a fórmula molecular. A fórmula eletrônica do etino, vamos pegar a estrutural plana primeiro. A estrutural plana, como são dois hidrogênios, eu meto um hidrogênio aqui, ó, faço uma ligação entre carbono e coloco o outro. Observe que agora eu tenho uma ligação π aqui e outra π aqui, ó, cumprindo sempre a tetravalência. Cada carbono sempre 4 ligações. Ou 4 simples, ou 2 simples e uma dupla, ou uma tripla e uma simples. Tranquilo. Vamos agora passar para uma visão eletrônica. Então, eu vou ter esse elétron daqui, do carbono, ó, valendo para ambos, que seria esse elétron daqui. Observe que agora eu tenho esse elétron aqui, que seria esse. Ó, e no outro carbono a mesma coisa. Tá? E agora, esses dois elétrons, olha aqui, ó, o saltador e o antigo elétron zero, do orbital zero, eles não participam agora das ligações sigma. Tu viu? Na sp3, todos fazem a sigma, 4 sigma. Na sp2, 3 fazem sigma e o último faz π. Na hibridação, ó, S1P1, então uma hibridação do tipo SP ou S1P1, fica um elétron em S1 e P, daí que vem o nome, S1P1. Esses dois elétrons farão as ligações que nós temos agora aqui, ó, as ligações π. Observe que eu tenho uma ligação π aqui e outra ligação π aqui. Botando os hidrogênios, fica muito fácil de compreender, ó. Botou os hidrogênios, olha só. Botamos os hidrogênios na forma de Lewis ou fórmula eletrônica e temos aqui uma ligação π, ó, aqui outra ligação π, nesse ponto aqui, ó. No meio, uma ligação sigma, ó. E aqui as duas ligações sigma. Então, essa é a hibridação sp, por quê? Porque esse elétron e esse não participam da hibridação, eles formam as duas πs. Então, cada carbono entra como elétron no S1P, daí o termo SP. O ângulo é igual a 180 graus, formando uma linha. É a chamada hibridação linear. Tetraédrica SP3, trigonal plana SP2 e a linear a hibridação do tipo SP, ângulo de 180 graus. Classificando as ligações, essa daqui, ó, é igual a essa, não vamos perder tempo. Covalência comum do tipo sigma, S do hidrogênio, como o carbono está híbrido SP, SSP. A outra a mesma coisa. As πs, você já sabe, toda π é pp, ó. Ou seja, agora esse e esse são P puro, eles fazem as πs, então essa π também é pp. E essa aqui é a perigosa, ó. Essa é a sigma do tipo SP, SP. Esse é o etino ou acetileno que nós vamos ver o modelo. Por favor, meu diretor. Aí está o etino. Olha que bonito. Eu tenho aqui, ó, o carbono, aqui o hidrogênio. Depois compara com o meu modelo do quadro. O carbono, aqui o hidrogênio. Observe que eu tenho entre o carbono a ligação sigma. Aqui, ó. Ela é uma SP, SP. Aqui eu tenho uma π. As πs, a ligação sigma faz isso aqui, ó. Há uma interpenetração dos orbitais. A ligação π há uma superposição. É só você observar, olha uma π aqui, ó, fazendo isto, ó, e a outra π aqui, ó. Olha, uma π fazendo isto, ó, isso é a π. Ela pega os dois braços do orbital, ó. Então, eu tenho uma π aqui, olha, isso é uma π, ó.
e a outra pi aqui. Então são duas pis e a sigma no meio com a interpenetração. O ângulo entre os hidrogênios, 180 graus. Esse é o modelo do etino. Por favor, pode passar. Tranquilo, ó, um modelo também agora mais esquemático. Carbono com hidrogênio e hidrogênio. Sigma SSP, sigma SSP. Aqui uma pi, a outra pi aqui. E a sigma no meio, formando a tripla ligação. Bom, meninos, só para encerrar, tem um caso especial que às vezes pode trazer algum problema. Tem um grupo de compostos orgânicos chamado de compostos alênicos. São chamados de alcadienos. O mais notório, o patriarca deles é o propadieno, que aparece com o carbono fazendo isso aqui, ó, só para você ficar ligado. Um carbono fazendo duas ligações. Observe que o propadieno, ele segue uma forma de alcino. Essa ligação é sigma, ó. Essa ligação é sigma, essa é sigma, essa é pi. Essa ligação é sigma, essa é sigma, essa é sigma e essa é pi. Esse carbono, ele está híbrido sp2, fica ligado nisso. Está fazendo uma dupla, tem uma pi. Esse carbono, nos tracinhos você coloca hidrogênios, também sp2. Mas esse carbono aqui, tu toma cuidado, ele está híbrido sp. Como assim, professor? Ele é híbrido sp porque duas duplas do mesmo carbono equivalem a uma tripla. Observe que a tripla você tem duas pis. Esse carbono está fazendo duas pis. Cuidado com isso. Duas duplas acumuladas no mesmo carbono equivalem a uma ligação tripla. Porque na tripla eu tenho duas pis. Esse carbono do meio, ele está fazendo duas pis. Ele está híbrido sp e não sp2. Cuidado. Carbono com duas duplas se comporta como se fosse o carbono com uma tripla. Pois bem, senhores, agora nós vamos partir para o finalmente da nossa aula. Vamos ver os nossos exercícios. O meu diretor vai fazer a gentileza. O primeiro exercício, um exercício relativamente simples. Ele mostra a fórmula do ácido acetil salicílico, o famoso melhoral, né? AAS, ou ácido aspirina. Ele mostrando uma parte cíclica, o grupo ácido carboxílico, C-OH, uma ramificaçãozinha e um grupo éster aqui, ó, nesse ponto, ó, um O com o carbono aqui fazendo uma dupla, tá? Sobre esse ácido e os átomos de carbono assinalados, podemos afirmar que o carbono 1 é esse carbono que está aqui, ó. Tem hibridação sp3. Observe que o carbono 1 nesse ponto, ele não está fazendo dupla. Então a hibridação dele é sp3. A ligação entre o carbono 2, ó, esse carbono 2 está fazendo uma dupla. E o oxigênio é do tipo psp2. É porque o oxigênio está à direita da tabela. Todos os elementos que estão à direita terminam em subníveis P, como nós vimos nas aulas de ligações. E esse carbono que está oculto, aqui onde está o 2, tem um carbono, ó, fazendo uma C dupla. É muito comum colocar assim hoje em dia. Não colocar o carbono, só colocar a figura, a imagem. Nesse ponto aqui no vértice tem um carbono. É do tipo sp2p. Sim. Existem ao todo 4 ligações π. Observe que não, porque a pegada dele, outra melhor, até daria sim. Vamos abrir para ver. Vamos abrir. Interessou. Eu pedi ao meu diretor que selecionasse as questões exatamente para isso, para que a gente pudesse discutir um pouco. Vamos dar uma olhadinha, que essa questão ele colocou de última hora e eu não tinha contado ainda. Eu até prefiro resolver junto com vocês, exatamente para, se tiver alguma dúvida, né, que também muitas dessas questões, às vezes, o gabarito é meio chato. Eu vou abrir, eu não tinha aberto ainda. Mas imagine que eu tenho aqui o benzeno. Olha, esse é um hidrocarboneto aromático. Ó, a dúvida, aliás, da questão foi essa: quantas ligações π tinham? Aqui eu tenho um oxigênio, ó. Aqui eu tenho um carbono fazendo uma dupla com o oxigênio. Estou abrindo para você ver. Eu estou aqui, ó. E aqui eu teria um outro carbono, ó, fazendo isso aqui, tetravalência comprida. Veja que eu tenho 3 duplas alternadas aqui no benzeno. E nos vértices eu tenho um hidrogênio em cada um deles. Então ele pediu para contar as ligações π. Observe, entretanto, que nessa posição 4, ele coloca um C aqui, que eu acho que houve a confusão na pessoa que pediu para a gente resolver esse exercício. Foi um dos alunos que pediu para a gente resolver. Então aqui, ó, é C dupla O e aqui OH. É o grupo carboxila. Observe que, hora que ele diz que existem ao todo 4 π, ele está tentando te enrolar. O aluno que pediu para eu fazer, pediu exatamente para eu ter cuidado nessa questão. Você nota que essa aqui é π. Essa aqui também é π. Essa aqui é π. E eu tenho uma outra π aqui, já deu 4, mas eu tenho mais uma π aqui, ó. Quando ele diz, existem ao todo 4? Não, existem incorreta. Existem 5 ligações π. Tem uma ligação π
entre esse carbono e oxigênio no grupo ácido carboxílico. Na 3,3, o carbono 3 é esse aqui, ó. É um carbono que está nesse ponto aqui, ó. O carbono 3 forma ligações com ângulos de 120 graus entre si. Sim, o meu diretor de estúdio, que por sinal é um grandíssimo matemático, hoje fez a gentileza de me ajudar a deduzir o ângulo interno de um hexágono regular, juntamente com o casal aqui, Romeu e Julieta, que está assistindo nossas aulas no estúdio hoje pessoalmente. Nós fizemos umas deduções bonitas, usando triângulo, usando retângulo, me divertindo, fazendo um aquecimento para a aula. 120 graus, né, dentro do hexágono. Então, o carbono 3 forma ligações de 120 graus, aqui 120, tá? E é só lembrar também que tem a dupla. O carbono 4 pertence a um grupamento do ácido carboxílico, perfeito. Ácido carboxílico é C-OH, tranquilo. Agora, essa foi um aquecimento. Olha essa questão agora aqui, vamos lá. Essa questão é a questão do ITER. Cara, sinceramente, eu achei cruel a questão. Mas, enfim, vamos lá. Observe o composto cuja fórmula... Estão vendo as questões que eles pedem? Vocês estão vendo as questões que eles pedem para eu resolver? As fáceis eles fazem em casa, essa eles mandam para mim. Observe o composto cuja fórmula estrutural plana é mostrada na figura abaixo, onde A, aqui é alfa, tá? Não muda nada, né? E I referem-se A ao ângulo e I ao comprimento das ligações. Então, ó, aqui, por exemplo, ele está dando o alfa ele quer calcular o ângulo, e o I, o comprimento das ligações. O comprimento seria a distância entre o carbono aqui, ó, é o mesmo benzeno, entre o carbono do benzeno e esse carbono aqui da ramificação lateral. Então, as afirmativas deles são em relação a quais ângulos são iguais e as distâncias são iguais. É fácil. O ângulo aqui, onde tem a dupla, é 120. O ângulo aqui, esse carbono, por exemplo, ele faz 4 simples, ele é sp3. Esse carbono é sp3. Então, o ângulo aqui é 109,28, 109,28, 109,28, 109,28, 109,28. Já esses dois carbonos aqui, tem dupla. O ângulo é 120. Esses dois são sp2, ó. Esse é sp2 e sp2. sp3 e sp3. Esse carbono é sp3, ele está fazendo 4 simples. Observe que fez 4 simples, sp3, sp2, sp2, sp3, sp3. No benzeno, todo mundo é sp2, ó. Tá fazendo dupla, tá fazendo dupla, tá fazendo dupla, tá fazendo dupla, tá. Então, no benzeno, os 6 carbonos são sp2. Então, nós sabemos que a distância entre 2 carbonos com a simples é maior do que a distância entre 2 carbonos com a dupla, que é maior do que na tripla. É óbvio. Imagine, 2 carbonos, uma simples. Eu faço uma dupla, eu aproximo. Eu faço uma tripla, eu aproximo mais. Então, a distância da simples é maior que a dupla, que é maior que a da tripla. Então, a hora que ele faz, na alternativa 1, que ele faz, depois você dá uma checada, eu vou direto para a resposta, nós já checamos. Observe que quando ele fala na B, que a distância I3 aqui, ó, é uma simples. Aqui é a distância I3, ó. É a maior distância possível entre 2 carbonos, porque a ligação é simples. A distância I3 é maior que a distância I1. A distância I1 é a distância aqui nos carbonos do benzeno, que é da dupla. Claro, se eu tenho dupla, as distâncias entre carbonos no benzeno são maiores do que nas simples ligações. Simples é maior a distância entre 2 simples, entre 2 com dupla e entre 2 com tripla. Vai diminuindo, porque estão fazendo mais ligações. Então, I3, que é aqui, simples, é maior, ó, I3 é maior do que I1. Que eu estou aqui, ó, é sp2, tem dupla, que é maior do que I2. Olha só, I2 é a distância que eu tenho de 120 graus aqui. Agora, por que que ele fala isso? Tu não tem nem noção. Tu vai falar assim, ô Dimas, mas tu disse que é 120. Sabe onde é que o ITA derrubou toda essa questão? Teve um nível de acerto baixíssimo. Porque no benzeno, cara, a distância entre um carbono e outro, olha que loucura isso. Normalmente nem é questionada a nível de ensino médio. É aqui que está a pegada da questão. No benzeno, nós podemos representar o benzeno tanto assim, olha, ó, quanto assim. Você sabe disso, teu professor lá de ensino médio já te falou sobre isso.
Eu posso representar a posição das ligações dessas duas formas. A gente costuma fazer assim, ó, e diz que é a fórmula canônica do benzeno. Porque a fórmula do benzeno, moçada, nem é essa, nem é esta. A gente sabe hoje que ela é um híbrido entre as duas. Quer que eu traduza? No benzeno, a distância C6H6, a distância entre os carbonos, ela é, presta atenção nessa frase, maior do que a distância proposta para uma dupla. Mas é menor do que uma simples. Por isso que ele deu o gabarito aqui, ó. Ele pegou todo mundo. Ele está dizendo que a distância no benzeno, entre dois carbonos, é maior do que numa simples. Isso quer dizer que as ligações aqui não têm a distância da simples nem da dupla. Elas são maiores do que proposto para uma dupla e menor do que para uma tripla. Por isso que a gente representa o benzeno assim. Portanto, a alternativa correta é a letra B. A distância I3, com certeza, aqui, simples, ela é maior do que a distância I1. E a distância I1 maior do que a distância I2. Por quê? Porque a distância I2, a I2 é dupla. No benzeno, é maior do que proposta para dupla, mas é menor do que a proposta para simples e pouca gente sabe disso. Mesmo a nível assim, de educadores, as pessoas às vezes esquecem de falar isso para os alunos. E quanto ao ângulo? O ângulo é fácil. O ângulo α1 no benzeno, 120. Que é igual ao, aqui ó, o ângulo aqui ó, na dupla. Ó, que é maior do que o ângulo, que é maior que o ângulo em α3. Tu nota que em α3, ó, 109 graus e 28 minutos. Em α2, dupla, 120. E é isso, moçada. A alternativa correta, a letra B, é uma questão maravilhosa. Eu sugiro que você estude essa questão bem detalhadamente. Ah, mas isso aí não vai cair no meu vestibular, isso é coisa pra louca, é coisa pra cara do ITA e tal. Pode ser. Mas a questão é que se você fizer uma questão dessas, você, em hipótese nenhuma, você vai errar qualquer outra questão de hibridação. Nós temos ainda uma terceira questão, né, seu diretor? Pode botá-la? Essa eu vou deixar proposta para ti. Na próxima aula eu te dou garoto. Bastante fácil. É a molécula da cocaína, né? Que é um cloridrato, na verdade, como você vai ver. Cocaína que já foi usado muito no passado como anestésico local. O próprio Sigmund Freud prescrevia, depois mais tarde se retratou até, né? Por conta da dependência, dos estragos. Mas essa seria a forma estrutural plana da cocaína. Ele vai discutir se é um anel aromático, quantos carbonos. Carbono quiral são carbonos assimétricos. Nós vamos comentar na próxima aula. Ele também discute a função amida e a função éster. Mas eu deixo como desafio. Bom, moçada, muito obrigado pela presença. Espero que tenham aproveitado a aula. Na próxima semana a gente se encontra novamente. Qualquer coisa, vocês já têm os endereços para contatos. Os nossos módulos de química já estão praticamente prontos. São 4 módulos de química geral, atomística, físico-química e química orgânica, com 2 aulas semanais, 8 aulas por mês. Caso você queira entrar em contato e pegar toda a programação, o meu diretor vai fazer a gentileza de botar os contatos. Um beijo e namastê.